Boa noite, pessoal do Arte do Encontro. Hoje nós vamos ter mais uma apresentação do Roberto Matiello sobre os primeiros passos na América e a viagem da batata doce. Roberto, explica aí para Legal. gente o que significa isso, se apresenta para quem não te conhece, tá? E Ah, eu- toca a tá tua legal. palestra. Um abraço, legal. Obrigado, um abraço. Não, eu acho que todo mundo já me conhece. Hoje nós vamos, como você já disse, e como está escrito aí, vamos falar sobre os primeiros passos na América, que o que significa? Os primeiros passos na América, quando os homens chegaram na América. Existem várias teorias que explicam a chegada do homem na América. Existem as que são mais verossímeis e que já estão provadas, e outras que estão ainda aguardando algumas provas, mas também tem um fundo de verossimilhança. E também aproveitando o mesmo tema, vou falar da viagem da batata doce. É simples assim. Todo mundo sabe que a batata doce é um produto da América, especialmente da América do Sul e Central, né? Então nós vamos ver como ela também viajou, porque é um mistério como essa batata doce viajou. Eu não sei se vocês sabem, eu realmente não sabia. Eu me inspirei quando eu li alguma coisa a respeito, então resolvi fazer alguns slides para gente, para tentar explicar essa viagem também da batata doce. Vamos ver como é que sai. Vai em frente, Wagner, por favor. Então, então vamos começar pelo princípio, né? Vamos ver como o homem, a gente já sabe, pelo menos é a teoria mais aceita, né? O homem apareceu na Terra, né? A espécie humana, o Homo sapiens, por volta de 130 mil anos antes de Cristo, e ele apareceu na África, no centro-sul da África. E dali ele foi se espalhando para o resto do mundo. Por volta de 100 mil antes de Cristo, ele já começou a sair da África e foi em direção à Ásia. E de lá, da Ásia, ele se espalhou, chegando mais ou menos na altura da Índia, um pouquinho mais para frente, por volta de 67 mil anos atrás. Ele também foi para a Austrália. Esses números não são exatos, então são aproximados. Realmente ainda há muito a se estudar para ter uma definição exata de como foi essa passagem do homem pela Terra. Mas ele teria chegado na Austrália por volta de 50 mil anos antes de Cristo, na Europa 40 mil anos antes de Cristo, e finalmente atravessando toda a Ásia, subindo, passando por que hoje é o Estreito ah, lá de cima, né? Mas antigamente não existia isso lá no Alasca, né? Existia uma ponte entre a América e a Ásia, que hoje já não existe, hoje é o mar, né? O homem teria entrado na América do Norte, através do Alasca, passou pela América do Norte, América Central e finalmente, por volta de 13 mil anos atrás, ele teria chegado aqui na América do Sul. Essa é a cronologia aproximada da viagem dos homens pela Terra, né? Existem algumas teorias que são um pouco diferentes, mas a teoria mais aceita é exatamente essa daí. Vamos para o próximo, por favor. Então, vamos falar da colonização das Américas, né, especificamente, né? A gente deixa os outros continentes para uma outra oportunidade. Então, as principais teorias da colonização da América, da como o homem chegou às Américas, são quatro as principais teorias. Uma, pelo menos a que eu vou abordar, são quatro. A teoria do homem autóctone, ou seja, o homem teria aparecido não na África e sim na América. Daqui a pouco nós vamos ver como é que seria isso. Teria aparecido nos Pampas argentinos. Outra teoria é a teoria da corrente asiática, aquela que nós vimos agora, anterior, no slide anterior. Ou seja, o homem subiu da África, tal, e chegou na América passando pelo Estreito de, porque hoje é o Estreito de Bering, entrado na América pela América do Norte e tendo descido até a América do Sul. Outra teoria da colonização da América é a teoria das múltiplas origens, ou teoria oceânica. Essa teoria, nós vamos ver cada uma com um pouquinho mais de detalhe na frente, mas essa teoria das múltiplas origens diz
que o homem teria realmente aparecido pelo Estreito de Bering, mas também teria feito viagens a partir da Oceania, da Austrália, das ilhas daquela região, e teria chegado aqui na América e daqui, da América do Sul especificamente, e daqui teria se espalhado para o resto da América. E, finalmente, a teoria australiana antártica. Essa teoria diz que o homem apareceu vindo aqui na América, passando pela Austrália, passando pela Groenlândia, desculpa, pela Antártica, porque antigamente, nessa época, havia muito mais gelo do que hoje, ou seja, havia muito mais gelo do que existe na atualidade. Então, o que hoje são águas, antigamente era gelo. Então, o homem teria vindo da Austrália, chegando na América, atravessando pela Antártica. Essas são as quatro principais teorias. Nós vamos tentar ver cada uma rapidamente, só para a gente ter uma ideia de como são elas. Vamos para outra, por favor. Então, nesse slide, a gente vê como teria se dado a colonização das Américas através das múltiplas teorias. Aqui aparece uma circunferência, aí, um aro. O número um é a teoria do homem autóctone, ou seja, ele teria aparecido aqui na América e na América do Sul e teria subido, passado pela América Central, subido a América do Norte e teria feito exatamente o caminho contrário do que é a teoria mais aceita, que é a teoria número 2, que é a passagem através do Estreito de Bering, entrando na América do Norte e de lá se espalhando para o resto da América. A outra teoria é essa que está em verde, né, que o homem teria atravessado pelo Oceano Pacífico e chegado à América. E, finalmente, a quarta, aquela que o homem tinha chegado na Austrália e passou através da Antártica para o sul da América do Sul e de lá subiu, se espalhando pelo resto da América, América do Sul, Central e Norte. Vamos para o próximo, por favor. Bom, então, essa primeira teoria, vendo um pouquinho mais de perto as teorias, né? A teoria do homem autóctone, ou seja, que nasceu aqui na América, é de 1880, foi conhecida como Homo Pampeus, ou seja, o homem dos Pampas, né? Da Argentina seria. E quem fez essa teoria foi o Florentino Ameghino. Ele achou fósseis encontrados na região do sul da América, indicariam que os primeiros homídeos, os homens, né, surgiram nos pampas da Argentina e depois migraram para outras partes do mundo, ou seja, teriam feito exatamente, como mostra a figura um, 2 e 3, o caminho contrário. Na figura número um, onde teria aparecido primeiro os homens, na 2, o homem subindo a América do Sul, passando pela América Central, e na 3, o homem passando pela América do Norte e pelo Estreito de Bering, tendo colonizado a Ásia, etc. e tal. Figura número 4 é do tal do Florentino Ameghino, né, que fez essa teoria. Mas essa teoria ela esbarrou com contradições da paleoantropologia, né? Os estudos posteriores, ou seja, esses estudos têm quase que 150 anos, essa teoria, né? Estudos posteriores, tanto da parte genética e arqueológica, mostraram que os primeiros homens surgiram realmente na África, que é a teoria realmente mais aceita e mais comprovada. E também a teoria do Ameghino, ela apresentou erros de metodologia de estudo. A teoria do homem Pampeus não seguiu os métodos da ciência moderna. Quer dizer, foi uma ideia que ele teve, ele achou alguma coisa lá e talvez ele, por ser argentino, se empolgou e disse que o homem nasceu na Argentina e de lá se espalhou para o mundo. Aí, bom, o homem teria surgido nos Pampas da Argentina e de lá migrou para o resto do mundo através das pontes intercontinentais. Na figura número 5, nós podemos ver uma foto antiga do primeiro homem quando ele ainda estava na Argentina. Vamos para o próximo, por favor. Bom, a teoria, essa é a mais aceita, é a teoria da corrente humana asiática, né? Então, aquela que realmente o homem, conforme mostra essa figura, teria aparecido lá na África, no centro norte da África, e teria subido, tal, atravessado toda a Ásia e através do estreito que na época não está de Bering, que na época não estava como é hoje, ele fazia uma sequência, estava unido a parte da Ásia e da América estavam unidas, né, através de uma ponte de gelo, vamos chamar assim, e o homem teria entrado por aí.
Essa, como disse algumas vezes, é a teoria realmente mais aceita e que existem mais provas de que ela seja mais verdadeira, mais real. Essa teoria foi proposta por um tcheco, o Alex Hedrika, e ela dizia que o homem chegou à América através do Estreito de Bering. É a teoria mais aceita, ainda que se discuta a antiguidade da migração. Ou seja, não se sabe exatamente quando ela começou. Se acha que realmente foi por aí, mas não se sabe com certeza realmente absoluta, com uma certeza científica, quando ela teria começado. Vamos para o outro, por favor. Então, aí, ó, os caminhos da teoria asiática, né? Uma que o homem teria, a figura, a seta número um mostra exatamente o homem tendo passado pelo Estreito de Bering, que na época não existia, existia só o gelo, como nós dissemos. Outra teoria também diz que existem, essas ilhas existem até hoje, são as Ilhas Aleutas. É uma série de ilhas que ligam a Ásia, a Rússia no caso, até o Alasca. E o homem, através de embarcações primitivas, teria passado por essas ilhas. Agora, a número 3 aqui embaixo, à esquerda, mostra o que realmente deve ter acontecido. Essa parte que está em bege mostra que tudo aquilo, esse continente asiático e americano, eles estavam unidos por uma coisa, era uma coisa só, eles estavam unidos. Então o homem teria passado com facilidade da o que é a atual Sibéria ao atual Alasca. Então provavelmente foi esse o caminho que ele seguiu para chegar para iniciar a colonização das Américas. Vamos para o outro, por favor. A gente tem que lembrar uma coisa, né? Quando começou essa colonização, então na figura número um, a gente vê o que é hoje a Ásia e a América. Existe lá esse estreito, né, que tem mais ou menos uma profundidade média de 40 metros. Mas isso era antes da glaciação. A época que o homem teria vindo para a América era ainda uma época glacial, existia ainda muito gelo. Então, a figura número 2 mostra como era a união entre a Ásia e a América, ou seja, não existia mar, existia terra, né? No caso, existia o gelo. E com o passar do tempo, esse gelo que divide hoje ainda a Ásia da América, o gelo foi se transformando em água até que se tornou o que é hoje. Né? É uma passagem por água com uma série de ilhas que fazem essa interconexão. Essas ilhas são as tais das Ilhas Aleutas. O que dá alguma substância a essa teoria são, por exemplo, linguísticas. Os idiomas asiáticos e americanos são polissintéticos e aglutinantes, ou seja, ao se unir duas ou mais palavras, forma-se uma nova. Então, dos dois casos, tanto na Ásia quanto na América, é assim. Também semelhanças físicas, né? O tipo do cabelo, que é liso e preto, de um lado e do outro, cabelos resistentes ao embranquecimento, e a calvície, poucos pelos do corpo. Então, tanto os asiáticos daquela região quanto os americanos nativos têm essas mesmas características, né? Os pômulos da face são proeminentes e os olhos são ligeiramente amendoados. Então, todos esses fatores, eles dão alguma base, né? É bastante sólida para provar que essa teoria da corrente humana através da Ásia é realmente bastante provável. Talvez não tenha sido a única, mas foi a que foi mais forte, né? Vamos para o outro, por favor. Olha aí, essa teoria que o homem chegou na América através dessa passagem, né? Há duas teorias asiáticas das rotas de colonização. Na figura número um, a gente vê a América do Norte e ela está dividida em dois grandes blocos de gelo. E entre eles há o tal do corredor sem gelo. E o homem, então, teria entrado na América, isso era naquelas épocas, né, que nós vimos. O homem teria entrado e descido pela América do Norte em direção à América Central e América do Sul, passando por um corredor sem gelo. É a teoria da rota terrestre. Eles teriam passado por esse corredor, os primitivos, os homens primeiros, teriam passado por esse corredor onde não há gelo. Mas existe também uma outra teoria. Quer dizer, o que não falta é teoria, né? Provas é que às vezes não são tão grandes assim, mas as teorias são muitas.
A segunda teoria é a teoria das rotas terrestre e marítima. Então, o homem teria entrado nas Américas através do tal corredor de gelo, a gente vê na figura número 2, né? Essas duas placas de gelo, o homem teria realmente atravessado aí pelo meio, foram encontrados vestígios do homem aí nessa região, mas teria entrado também através de barcos primitivos, costeando toda a costa. Então, ele teria descido da América do Norte em direção à América do Sul, através de barcos, indo pela costa do continente. Também são essas teorias asiáticas das rotas de colonização. Duas, né? Uma pela terra, no meio das duas placas de gelo, e uma pela terra e margeando a costa da América do Norte e descendo. Vamos para o outro, por favor, Wagner. Olha aí. As teorias. Além dessa teoria, existe a teoria das duas chegadas, não é das duas rotas, duas chegadas, correntes terrestres. Na figura número um, a gente vê que o homem teria chegado através dos antigos norte-siberianos, que é esse vermelho, então uma legião, uma civilização inicial teria penetrado através da América do Norte e Ásia, vindo da Sibéria, eram os antigos siberianos. E a outra eram antigos asiáticos dos lestes, é o que mostra a figura, a seta de cor azul, né? Então, esses dois grupos convergiram entre 25 mil e 20 mil anos atrás. Também essas datas estão sujeitas a chuvas e trovoadas. Eles se encontraram e fizeram a travessia ali através da ponte terrestre de Bering e teriam entrado na América do Norte através do Alasca. Figura número 2 mostra essas duas correntes terrestres, está certo? Eles realmente não se encontraram antes da travessia, eles se encontraram já no limite entre o que é hoje o Alasca e o Canadá, né? Eles teriam se encontrado e dali eles teriam descido e se disperso através de toda a América, né? A figura número 3 mostra essas duas correntes. Uma teria chegado inicialmente 14 mil anos atrás e a outra 12 mil anos atrás e depois teria se juntado. A gente repara, eu peguei essas figuras em vários lugares, né, em vários estudos da colonização, e a gente vê que uma fala 25 mil e 20 mil anos atrás, a outra fala 14 mil e 12 mil anos atrás. Quer dizer, realmente ainda há muitas incertezas quanto a isso, há muita especulação e muitas incertezas, mas são teorias que estão sendo estudadas e procura-se provas para ver qual é a mais consistente, né? A figura número 4 e número 5, a gente vê que os homens entraram lá pelo norte da América, passaram pela América Central, e na figura número 5, a colonização já dos homens na América do Sul. Vamos para frente, Wagner, por favor. Tá aí, ó, primeira civilização. Agora vamos falar da primeira civilização, ou seja, aonde realmente se encontrou os rastros dos primeiros americanos. O americano não da América do Norte necessariamente, mas americanos do continente americano, América do Norte, Central e América do Sul. A primeira civilização, bom, eles teriam entrado, como nós vimos, já falamos várias vezes, pelo Estreito de Bering e Ilhas Aleutas, e, e foram descendo. A gente vê aí o estreito na figura número 2, a turma entrando, duas migrações entrando pelo Estreito de Bering, outra, a B, pelas Ilhas Aleutas, né? E eles teriam descido. E a gente vê na figura número 3 alguns vestígios humanos foram encontrados em Folsom, mas foram poucos. Realmente o grande achado de civilização primitiva se deu em Clovis. Clovis é uma cidade, chamou-se civilização Clovis, porque lá nos Estados Unidos essa civilização foi encontrada perto de uma cidade chamada Clovis, né? E ela teria se formado cerca de 11 mil anos atrás. E essas pontas de lança de pedra, né? Na figura número 5, foram encontradas exatamente nessa região, mostrando que o homem já era um homem caçador, tá certo? Então, foi assim que se formou a primeira, pelo menos a primeira civilização conhecida da América do Norte, tá? Vamos para o próximo, por favor. Olha aí.
A cultura Clovis é uma cultura pré-histórica da América que surgiu há cerca de 12 mil anos, no final da última idade do gelo. Chama-se assim por causa dos artefatos, como eu falei para vocês, encontrados perto da cidade americana de Clovis, nos Estados Unidos. Esses artefatos passaram a ser chamadas pontas de Clovis. Então, essa figura um, 2 e 3 são as tais pontas de Clovis, né? O povo Clovis era considerado o mais antigo habitante do Novo Mundo. Então, os americanos, durante muito tempo, se ufanavam, né? Falavam, não, realmente, onde nasceu a civilização americana foi nos Estados Unidos, foi no país dos Estados Unidos, perto da cidade de Folsom e Clovis, né? E o homem, segundo essa teoria, esses homens teriam passado no meio, a gente vê na figura número 4, no meio das placas de gelo, que está em vermelho, é a maior, e a outra, menorzinha, que está mais do lado da costa do Pacífico. Tá? Então vamos para a próxima, por favor. Bom, olha aí, interessante é que foi isso. Então, várias culturas, várias civilizações ao longo do tempo foram sendo encontradas. A gente vê na figura número um, que está associada a uma série de nomes de cidades, vestígios arqueológicos da presença humana, tá certo? Então a gente vê que no Canadá há um vestígio de 37 mil anos atrás, nos Estados Unidos 33 mil anos. Vestígio não quer dizer civilização, ou seja, não cidades ou povoados, vestígios, né? Apareceram moçadas ou algumas pedras polidas, pedras lascadas, era mais pedra lascada. Depois, na América Central, 22 mil anos atrás, e já na América do Sul, 14 mil, 8 mil, 10 mil. Ou seja, a gente vê que os mais antigos achados, né, de presença do homem se dá inicialmente na América do Norte e vai descendo até chegar na América do Sul. Isso mostra, ou demonstra, né, que realmente o homem deve ter surgido na América pelo Canadá, que a gente vê que as civilizações, que os vestígios mais antigos da presença humana se deram, os mais antigos no norte e os mais recentes, 9 mil anos, na parte sul do continente. E a figura número 2 também é aquela famosa teoria que o homem teria descido, além de ter descido pela terra, ele teria descido através de embarcações, costeando a costa pacífica da América, tanto a América do Norte, Central e Sul. Essa teoria é chamada de teoria marítima de Rota Kelp. A gente vê na figura número 2, tá? Vamos para o outro, por favor, Wagner. Bom, descobertas posteriores e novas evidências nas Américas. Bom, aqui a gente tem aí um quadro, eu peguei só algumas coisas principais. A civilização Clovis era de 10 a 11 mil anos atrás. Monte Verde é uma cidade no Chile, é uma civilização que apareceu 12.500 anos atrás. Quer dizer, você já vê que já há uma certa incongruência com a teoria anterior, porque descobriu-se civilizações mais antigas, mais para o sul, no caso específico no Chile, do que se pensava antes. Então, aquela teoria primeira de que o homem, as civilizações começaram mais para o norte e depois se espalharam pelo sul, com essa descoberta da civilização Clovis, começaram a cair para trás, ruíram, né? Também tem bom, essa é não sei se é um ufanismo brasileiro, mas diz que na Pedra Furada apareceram civilizações há 48 mil anos atrás. Isso aí há uma dúvida, porque o que foi encontrado foi pesquisado com carbono 14, mas não foram vestígios humanos, foram vestígios de incêndios, ou seja, era madeira queimada, o carbono, e através dessa madeira queimada se fez o levantamento e achou-se que era 48 mil anos, como se o homem tivesse aceso essa fogueira há 48 mil anos atrás. Pode ter sido um problema, um raio caiu lá, queimou, mas enfim. E Lagoa Santa, o homem teria aparecido lá em Lagoa Santa há 11.500 anos atrás. Bom, as novas descobertas provocaram dúvidas quanto aos locais de origem da civilização na América. Então a gente viu que aquilo que mostrava que o homem mais antigo teria aparecido no norte e o mais recente no sul do continente, esses achados provam o contrário. Então, começa uma teoria a fazer água e a outra ainda precisa se
firmar, né? Vamos para frente. Bom, outra teoria, a gente vai voltar nessa teoria anterior. Outra teoria é a teoria australiana antártica. Então, encontraram umas pegadas lá no sul. O Antônio Mendes Correia sugeriu que povos da Austrália chegaram à América navegando pelo Oceano Pacífico ou passando pela Antártica e chegando ao extremo sul do continente. Então, como nós dissemos, o gelo era muito maior, a camada de gelo, a extensão da Antártica de ontem e de hoje era profundamente diferente. Então, o homem teria vindo realmente pelo sul do continente mas tendo sido originário lá da Austrália. Existem algumas provas, algumas coisas que indicam a existência desses homens que vieram da Austrália para a América. Vamos para o outro, por favor. Bom, outra teoria, né, que nós mostramos no começo, eram as quatro principais, era a teoria da colonização oceânica. Essa teoria em princípio parece um pouco estranha, né? Mas o homem, através de barcos, teria vindo da Nova Guiné, terra lá daquelas ilhas das Filipinas, etc. e tal, da Oceania, e através de embarcações teria chegado na América. Ora, essa teoria, em princípio, parece meio esquisita, porque a gente sabe que para atravessar o Oceano Pacífico, pô, foi uma dificuldade. O Magalhães só conseguiu isso 1500 em 1520 qualquer coisa, ou seja, poxa, e com aquela dificuldade que ele teve para atravessar o Pacífico. Haja visto que o próprio Magalhães morreu durante essa travessia do Oceano Pacífico. Então, como que povos da Polinésia, da Melanésia, teriam chegado de barco até a América do Sul? Então, mas também é uma teoria. E nós vamos ver que aparentemente não é tão descabida assim. Vamos para o próximo, por favor, Wagner. Então, é a teoria oceânica ou Melanésia, Polinésia, né, que são umas ilhas. A Melanésia é porque o pessoal que mora naquelas ilhas, eles têm muita melanina, eles parecem negros, né, tem, com muita melanina. Então, nós vamos ver que depois, aqui na América do Sul, encontrou-se vestígio de homens, de pessoas com coloração de pele muito escura, né? Bom, a teoria de Paul Rivet propõe que o povoamento ocorreu por múltiplas migrações vindos da Ásia, ou seja, vindo pelo norte, como está mostrando na figura 3 essas setas vermelhas, mas também teriam vindo através da Ásia e da Oceania, como mostra na figura 3 as setas verdes, né? Os melanésios e os polinésios também teriam chegado aqui. Os principais pontos da teoria do Rivet é migração asiática via Estreito de Bering, concorda com a ideia tradicional que os grupos humanos chegaram à América pela Sibéria. Vamos para o próximo, por favor. Então, aí, a migração melanésia-polinésia, que ele achou que então vieram por dois caminhos, afirma que os povos das ilhas da Melanésia e da Polinésia também chegaram à América por rotas marítimas do Oceano Pacífico. Evidências que o Rivet utilizou para ter essa teoria. Semelhanças linguísticas entre as línguas indígenas da América e idiomas falados dos povos da Oceania. Existem muitas palavras, coincidentes ou não, que são muito semelhantes. Também existem as semelhanças físicas entre os grupos indígenas sul-americanos e a população da Austrália e da Melanésia. Embora essa teoria do Rivet tenha sido importante para ampliar o debate sobre o povoamento da América, estudos genéticos mais modernos eles mostraram que a maior parte dos americanos descende de populações asiáticas. No entanto, ainda se discute a possibilidade de outras contribuições genéticas. Pode ser que essas contribuições genéticas do pessoal da Melanésia, Polinésia, tenham sido menores. Realmente, a grande massa deve ter vindo lá pelo norte. Mas não se descarta a possibilidade também deles terem vindos das ilhas lá da Austrália e daquela região. Outra evidência são as semelhanças antropológicas. Há muitas semelhanças raciais entre os antigos povos da Oceania e da América, da Papua Nova Guiné, e são muito parecidos, os povos de lá, muito parecidos com o que se encontrou na Lagoa Santa.
Isso é interessante. Olhos puxados, tipo de cabelos, igualdade de grupos sanguíneos, estatura baixa, enfim, existe uma série de características antropométricas que mostram semelhança entre esses dois povos. Vamos para o próximo, por favor, Wagner. Olha aí. Mas a pergunta que se faz, né, eu mesmo me fiz quando estava tentando ler esse negócio, como que eles conseguiram atravessar o maior oceano do mundo? Como eu disse antes, porra, o Magalhães perdeu a vida para atravessar o Pacífico 12 mil anos depois, como eles, 12 mil anos antes, teriam conseguido esse feito, né? Então aí a gente vai ver que não é tão impossível assim. Vamos para o próximo, por favor, Wagner. Então, o último período glacial, existiam muito mais terras e muito menos águas. A gente tem que lembrar que existia uma camada de gelo muito grande. E esse gelo, hoje, ele virou água. Então, por isso que hoje existe um Oceano Pacífico tão grande como a gente conhece hoje. Mas, antigamente, nessa figura número um, a gente mostra mais ou menos o que seria o Oceano Pacífico. O resto seria gelo. Então, essas setas mostram o contorno do que seria terra e o que seria água. Então, quer dizer, existia muito menos água naquela época que o homem teria chegado aqui do que existe hoje. Então, teria sido mais fácil a migração dos homens da Austrália e da Ásia para a América devido a esse fator. Eu andei dando uma pesquisada, né? E vi que mais ou menos por volta de 12 mil anos atrás, o Oceano Pacífico tinha 60 metros a menos de altura do que tem hoje. Ou seja, ele era muito mais raso do que é atualmente. Então, realmente, existia muito mais terra firme e existiam muito mais ilhas. Então, a possibilidade do homem atravessar de um lado para o outro era muito mais fácil naquela época do que seria hoje, do que foi na época do Magalhães. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Olha aí. Cerca de 12 mil anos atrás, a gente vê que o Oceano Pacífico, além da Austrália, de todas aquelas terras firmes de hoje, serem maiores, né, terem uma extensão maior, por causa que a água era muito mais rasa, existia no meio muito mais ilhas do que existem hoje. Então, hoje, a gente vê nas duas figuras, na um e na 2, como é hoje e como seria 12 mil anos atrás em termos de ilhas que existiam dentro do Pacífico. Então, era a maior facilidade de atravessar o Oceano Pacífico àquela época do que, evidentemente, é hoje. Então, essa teoria, que em princípio parece meio que absurda, meio que improvável, pode ser improvável, mas não é tão improvável como seria se o homem tivesse se deslocado hoje com aquelas canoas que o pessoal da época utilizava. Vamos para frente, por favor. Bom, vamos voltar. Então, mostramos as teorias da possível colonização das Américas, da onde o homem teria a possibilidade, da onde o homem teria vindo, né? Mas vamos voltar à civilização Clovis, aquela civilização que apareceu por volta de 12 mil anos atrás, né? Então, seria Clovis a civilização mais velha das Américas? Até pouco tempo atrás, pouco tempo que eu digo uns 50 anos, 40 anos atrás, se achava que realmente a civilização mais antiga, o aglomerado de homens que se encontrou, né, uma civilização mais antiga, realmente teria sido lá em Clovis, nos Estados Unidos. Mas, há pouco tempo atrás, sei lá, não faz tanto tempo assim, em Monte Verde, no sul do Chile, se encontrou uma população. E as evidências arqueológicas, através do carbono 14 e uma série de outros estudos, né, provou que essa civilização era de 16 mil anos atrás. Ora, como poderia uma civilização de 16 mil anos atrás estar no sul e não mais ao norte se os homens vieram do norte? Então vocês veem que realmente as teorias elas são diversas e cada uma tem os seus pontos fortes e, evidentemente, também seus pontos fracos. A civilização Clovis foi a cultura pré-histórica que floresceu na América do Norte durante o final da última idade do gelo, há aproximadamente 12 mil anos atrás. Foi considerada a primeira civilização das Américas. Como eu disse para vocês e mostrei, né, os Clovis eram conhecidos por suas ferramentas de pedra, especialmente aquelas que foram chamadas, como eu também falei, as pontas de Clovis, lanças com ranhuras características que indicam grande habilidade na produção.
Essas pontas eram usadas para caçar grandes animais, a gente sabe que eram grandes por causa do tamanho dessas pontas, né? Não eram pequenas, né? Então os animais deviam ser grandes. Então eles iam caçar mamutes, bisões, que era o que tinha lá para caçar, né? E eles também eram caçadores-coletores. A sociedade Clovis era composta por grupos de caçadores e coletores nômades que se deslocavam em busca de recursos. A caça da megafauna desempenhava o papel central para a sua subsistência. Mas fica aí aquela dúvida: pô, como que no sul, há 4.000 anos atrás, tinha uma outra civilização daquela que era considerada mais antiga? Vamos lá. Por próximo, Wagner, por favor. Bom, e realmente o Clóvis perdeu o privilégio, viu? Porque a gente vê aí nesse mapa, nessa figura, né, uma série de culturas, né, que são culturas absolutamente antigas. A gente vê Cueva de Guaiateiro no Peru, cerca de 9.000 anos, Cueva Piquimatai, 3.500, então, muito antigas, Pedra Furada, 50, 30 mil anos atrás, Toca da Esperança, 15 mil anos atrás, Lagoa Santa, 11 mil a 8 mil anos atrás, Monte Hermoso, na Argentina, 6.500 anos, e como eu disse para vocês, a Monte Verde até achou-se coisas que datariam de 16.500 anos atrás. E Pedra Furada também gerou uma série de debates quanto à presença humana tão antiga. Então, só para dizer que Clovis realmente, no início, foi a civilização mais antiga que se achou, mas com o passar dos anos, a gente vai vendo que estão sendo descobertas civilizações mais antigas. E põe também em dúvida se realmente os homens vieram do norte para o sul ou se vieram do sul ou se foram do sul para o norte, porque por causa dessas datações que aparentemente são controversas, mas são reais pela ciência atual. Vamos para o próximo, por favor. O povo de Monte Verde, no Chile. O povo que habitou Monte Verde há cerca de 16 mil anos atrás é considerado o primeiro grupo humano a chegar às Américas. Sua origem ainda é debatida, mas as principais hipóteses indicam que eles descendem de povos asiáticos, possivelmente da Sibéria. Pô, mas se os caras são parecidos com homens da Sibéria, por que não se encontrou civilizações mais ao norte? Possível origens e rota de migração. É a rota costeira pelo Pacífico. Evidências indicam que esse povo teria seguido a rota marítima ao longo da costa do Pacífico, navegando em embarcações rudimentares. Essa teoria explicaria como chegaram ao Chile antes da suposta abertura do corredor terrestre pelo Estreito de Bering, que se acredita ter ocorrido por volta de 13 mil anos atrás. Ou seja, depois de 13 mil anos para cá, o Estreito de Bering já é água, né? Então já tinha água, ou seja, dificultaria a passagem do homem por lá. Essa via terrestre, né? Bom, na figura número 1 mostra onde fica o Monte Verde, fica bem ao sul de Santiago, né? E mostra algumas escavações arqueológicas que mostram evidência daquilo que foi encontrado lá da presença humana, né? A via terrestre pelo Estreito de Bering, essa hipótese sugere que os ancestrais dos habitantes de Monte Verde cruzaram, se é que vieram por terra, o Estreito de Bering por navio, por barco, né? Há mais de 20 mil anos atrás, espalhando-se lentamente pela América do Norte e descendo até a América do Sul. Essa é uma das teorias. A gente vê que há várias teorias. Nenhuma é absolutamente preponderante em relação à anterior. Vamos para o próximo, Wagner, por favor. Bom, esse é o povo de Monte Verde, né? Possível conexão da Polinésia. Então, como eles estão no sul, também pensou-se que alguns pesquisadores sugerem que certos traços culturais e biológicos dos povos de Monte Verde poderiam indicar influência de povos da Oceania. Porém, essa teoria ainda carece de mais evidências genéticas e arqueológicas. Enfim, existe uma série de teorias e não há tantas provas quanto a gente gostaria que houvesse, né? Os habitantes de Monte Verde, como nós vimos, também eram caçadores-coletores, mas também consumiam vegetais, incluindo batatas selvagens e frutas. Moravam em estruturas de madeira, quer dizer, você já veja que já era, não era na natureza, não era em cavernas, moravam em estruturas de madeira cobertas por peles, indicando uma sociedade relativamente organizada. Eles deixaram ferramentas de pedras, ossos trabalhados e restos de fogueiras que comprovam sua presença.
A descoberta de Monte Verde ajudou a revolucionar a teoria da ocupação da América, provando que havia populações no continente antes da cultura Clovis. Tá? Vamos para o outro, Fábio, por favor. Aqui, agora a gente já chega aqui no Brasil, né? O sítio arqueológico de Pedra Furada. Ele é famoso, né? O sítio de Pedra Furada, localizado no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, abriga algumas das mais antigas e ricas coleções de arte rupestre das Américas, né? Ou seja, artes feitas pelo homem nas pedras. Características das pinturas rupestres foram feitas com pigmentos naturais, misturados com gorduras ou resinas vegetais. Representam animais como veados, onças, tatus, além de figuras humanas. As cenas de caça, dança, luta, quer dizer, já era uma civilização com alguma organização, né? Rituais e até sexo nas figuras, sugerindo aspectos da vida cotidiana e das crenças desses povos. Algumas das suas pinturas podem ter mais de 12 mil anos, enquanto que outras foram renovadas ou refeitas ao longo do tempo. Então, eles fizeram análise da tinta, né? E verificaram que algumas pinturas são realmente antigas, de 12 mil anos atrás. Mas outras, com o passar do tempo, os próprios habitantes daquelas terras refizeram as pinturas, então elas mostram datações mais recentes. Importância das pinturas. As pinturas de pedra furada são uma das maiores provas da presença humana antiga no Brasil. Indicam uma cultura sofisticada e uma forma primitiva de comunicação visual. O Parque Nacional da Serra da Capivara, onde Pedra Furada está, né, ele foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco e é um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo. Realmente, eu ainda não fui visitar, gostaria de visitar. Vamos para o próximo, por favor. Bom, essa aí mostra a doutora Neide Guidon, é uma francesa que explorou esse sítio de Pedra Furada. Ela explorou inicialmente esse sítio da Pedra Furada. Ela era uma arqueóloga, enfim, uma pessoa que pesquisava essas coisas francesas, mas ela veio para o Brasil e se radicou, ela se nacionalizou brasileira e ela é a figura mais importante aí desse sítio arqueológico da Pedra Furada. A gente vê aí nas figuras pinturas e figuras entalhadas na pedra, representando animais, homens e coisa que tal. Vamos para o outro, por favor. Bom, agora nós vamos falar aqui da Luzia, né? Daquele Lucy in the Sky, né? Luzia foi a primeira mineirinha. Luzia é o nome dado ao fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas. Então, não existe fóssil humano mais antigo do que a Luzia, que foi encontrado em Minas Gerais. Foi descoberto em 1975 na Gruta da Lapa Vermelha, em Lagoa Santa, em Minas, pela arqueóloga francesa Annette, não sei das quantas. O crânio foi datado de aproximadamente 11.500 anos atrás. Então, vamos dizer, em termos de aspectos humanos, é o mais antigo da América. O que se encontrou, o fóssil humano mais antigo das Américas, é essa Luzia. O estudo do fóssil revelou que Luzia possuía características cranianas diferentes daquelas dos povos indígenas atuais das Américas. Ou seja, a, a formatação dela, do crânio, principalmente, além do crânio foram achados outros ossos, mas mostrava que eles não eram bem diferentes dos atuais indígenas que moram naquela região do Brasil e mesmo um pouco mais para o norte, um pouco mais para o sul, né? O crânio apresentaria semelhanças com grupos africanos e australianos. Então, mais uma vez, aquela teoria de onde vieram os primeiros habitantes aqui da América, né? Então, pareciam mais com africanos e australianos, em contraste com os indígenas que possuem traços semelhantes ao dos asiáticos, né? Essa descoberta levou à hipótese de que os primeiros habitantes do continente poderiam realmente ter vindo de uma onda migratória relacionada a populações que hoje habitam a Austrália e a Melanésia. Então a gente vê na figura número 3 realmente, mais uma vez, uma das provas, ou uma das evidências, vamos dizer assim, que o homem, além de ter vindo lá pelo norte, ele teria realmente atravessado o Pacífico com todas aquelas facilidades que eles tiveram
há cerca de 11, 12 mil anos atrás. Vamos para o outro, por favor, vai. Bom, a outra face de Luzia. Agora a gente vai ver mais uma história aqui. Hoje, a teoria mais aceita é que Luzia pertence a um grupo humano classificado como paleo-americano, ou seja, de origem americana, lá de trás, que teria chegado às Américas antes da grande migração dos povos de origem asiáticas pelo Estreito de Bering. O fóssil Luzia foi severamente danificado, a gente soube, todos nós soubemos aí pelas notícias, né? Esse fóssil da Luzia foi danificado no incêndio do Museu Nacional do Brasil em 2018, mas partes deles foram recuperadas e restauradas, permitindo que sua importância científica continue estudada. A gente vê na figura número um onde foram encontrados os restos da Luzia, e a gente vê na figura número 2 um negócio interessante. Do lado esquerdo, aqui está E, foi a primeira reconstituição que fizeram, baseando-se no crânio de Luzia. Nessa primeira reconstituição, realmente parecia que ela seria de origem australiana, teria a aparência mais de australiana, pele muito mais escura, parecendo realmente um negro, né? Depois foi de estudar mais ainda o crânio da Luzia, foi feita uma nova reconstituição e seria essa a figura do lado direito da figura número 2 seria a nova reconstituição da Luzia. E aí já não pareceria tão negroide como foi feito na primeira reconstituição, né? Estudos recentes da arqueologia trouxeram novas informações sobre a origem de Luzia, reabrindo a discussão para outras teorias. As principais descobertas e o que elas dizem são origem ameríndia. O novo estudo indicou que Luzia tem traços mais próximos dos ameríndios e não, né, do que os das populações australianas. As pesquisas também apontam que os traços de Luzia são mais semelhantes a dos indígenas americanos. Então, ela teria mais características de indígena americano, mostrando realmente que talvez o povo dela tivesse vindo do norte. A análise genética propõe um novo rosto para a Luzia. Bom, essa reconstituição que está aí na figura 2, né? Ele inicialmente foi reconstituído como na parte E agora, a mais atual, como a figura que está em D. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Bom, a outra face de Luzia, né? Então, na figura número um, nós vemos a reconstituição atual, que foi a mais recente reconstituição de como teria sido a Luzia. E na figura número 2, a gente vê na direita como ela tinha sido reconstituída, a face dela antigamente, e como ela, na esquerda, como ela foi reconstituída atualmente. A população a que Luzia pertencia desapareceu, assim como também a Clovis, que foram vistos pela última vez por volta de 9 mil anos atrás, né? Teria havido duas ondas migratórias, isso a gente já havia visto antes, realmente é uma teoria que se confirma através disso também, né? O que se evidencia através disso, né? Teria havido duas ondas migratórias, mas ambas teriam entrado através do Estreito de Bering. Essa ideia contraria a hipótese anterior que defendia ondas migratórias de origens distintas. Não, aparentemente foi só de uma origem, do Estreito de Bering. O desaparecimento do grupo Luzia. A partir de cerca de 9 mil anos atrás, o grupo Luzia desapareceu, sendo substituído pelos ancestrais diretos dos grupos indígenas que habitam o Brasil durante o período colonial, que habitavam, né, o Brasil e habitam ainda. Os motivos que levaram ao desaparecimento desses grupos são desconhecidos, não se sabe como o povo de Luzia, como ele era chamado, né, o povo que morava lá, como eles sumiram, como eles desapareceram, não é sabido. Vamos para o outro, por favor. Bom, então tá aí a outra face de Luzia, na figura número um e número 2 são como eles foram encontrados, né? A figura 3 mostra como seria Luzia, como foi a primeira reconstituição da aparência de Luzia, e é nas figuras 4, 5 e 6, que é essa figura B, composta pela figura B, mostra como ela foi reconstituída mais recentemente, ou seja, já apresenta um aspecto diferente daquele que foi reconstituído inicialmente. Vamos para o outro, por favor. Então, aquela teoria que Luzia parecia mais de origem australiana,
ela fez com que um tal de Walter Neves, que foi o cara que mais estudou essa Luzia, é um brasileiro, se não me engano, aqui acho que da Universidade de São Paulo, é o tal do Walter Neves. Ele disse que teriam havido duas migrações em épocas distintas para entrar na América. Ambas teriam passado lá por cima, pelo Estreito de Bering. Mas a Luzia, os primeiros que teriam chegado, né, eles teriam vindo da Ásia. E Luzia teria saído realmente da Austrália, subido pelo continente asiático, passado pelo Estreito de Bering e descido até onde ela foi encontrada. Então, realmente, ele achava, antes de ter sido feita essa reconstituição de como era Luzia, baseando-se que ela teria características australianas, ele criou, o Walter Neves criou essa teoria. Falou, não, ela é australiana. Ela deve ter vindo numa segunda migração que passou pelo Estreito de Bering e desceu até lá. Mas essa teoria aparentemente está fazendo água a partir do instante em que se descobriu que realmente as feições de Luzia não eram aquelas da primeira reconstituição. Vamos para o outro. Bom, agora aqui, pessoal, a gente vai chegar na batata doce. Tão prometida batata doce. A gente viu que todas as teorias mencionam as viagens de oeste para leste, ou seja, teriam saído da Ásia, teriam saído, passado pelo Estreito de Bering, teriam vindo por barco, teriam vindo pela Austrália, teriam vindo pelo Polo Sul e entrado pela América, etc. Enfim, mas todas as teorias mostram que o homem veio, as viagens sempre eram feitas da esquerda, né, da Ásia, da Austrália, da Oceania, para a direita, para as Américas. Não tinha nenhuma evidência de viagens feitas da América para o continente australiano ou asiático, né? Então era contramão, não podia viajar para lá. Aí me ocorreu, eu de vez em quando tenho que fazer, fico pensando bobagem. Aí meu coração fala, mas pô, como que a batata doce chegou lá nas Américas? Pô, é coisa estranha, né? Pô, se tudo veio da direita para a esquerda, perdão, da esquerda para a direita, como que a batata doce foi na contramão? Aí eu fui dar mais umas estudadas, né, mais umas lidas, coisa que eu gosto de fazer, e tem algumas teorias que mostram que, eventualmente, a batata doce não teria vindo voando por cima do Pacífico, ela teria entrado nessa região da Ásia e da Austrália por outros caminhos, né? Vamos ver como é que teria acontecido isso. Vamos para o próximo, por favor, vai. Bom, a viagem da batata doce, né? A batata doce, originária da América do Sul, chegou à Oceania por meio de uma fascinante história de navegação e intercâmbio cultural. Existem duas teorias sobre como isso aconteceu. Uma, navegação polinésia. Evidências genéticas e linguísticas sugerem que povos polinésios, notáveis navegadores, viajaram para a América do Sul e levaram a doce de volta para suas ilhas. Então, como nós vimos, existia uma certa, entre aspas, facilidade para vir da Oceania para a América, e povos daquela região teriam vindo para cá e teriam levado de volta a batata doce. Isso se explica como a batata doce chegou. Por exemplo, a batata doce foi descoberta pelos europeus quando eles chegaram na América, né? Mas quando, mas quando os primeiros europeus chegaram na Ásia e na Austrália, eles não, no leste da Ásia e na Austrália, perdão, no oeste da Ásia e da Austrália, eles não teriam encontrado batata doce. Pô, então como que teria sido? Então, uma das hipóteses teria sido os navegantes polinésios de retorno às suas terras terem levado a tal da batata doce. Além disso, além dessa hipótese, né, existe uma coisa que é curiosa, né? Além disso, a palavra para batata doce em algumas línguas polinésicas Kumara tem a mesma origem da palavra Quechua. Quechua é a língua que os incas falavam, né? Kumara é a mesma palavra, um idioma andino. Ou seja, da mesma maneira como o pessoal da América do Sul chamava batata doce, o mesmo pessoal da Austrália e das Polinésias também chamava da mesma forma. Quer dizer, isso dá uma indicação que houve realmente um certo intercâmbio entre esses dois povos.
Vamos para o outro, por favor. Bom, contato sul-americano, que foi outro aqui, é outra teoria. Outra teoria propõe que os navegadores sul-americanos, então, navegadores que saíram da América, poderiam ter chegado à Oceania levando consigo a batata doce. Embora menos popular, essa teoria não pode ser completamente descartada. E nós vamos ver que ela pode não ser popular, mas pode ser verdadeira. Independentemente de qual teoria esteja correta, a batata doce se tornou um alimento básico na Oceania, especialmente na Polinésia, onde era cultivada em grandes quantidades. Importância cultural. Em resumo, a chegada da batata doce à Oceania é um testemunho das habilidades de navegação dos povos antigos e do intercâmbio cultural que ocorreu entre diferentes partes do mundo. Então, agora nós vamos tratar de um camarada que era um Inca, era um imperador Inca, um governante Inca, chamado Tupac Inca Yupanqui. Ele foi um governante do Império Inca entre 1471 e 1493. Ou seja, quando Cristóvão Colombo chegou na América, esse Inca é que dominava, era que comandava o Império Inca, lá no Peru, Equador, etc. e tal, lá mais para o norte. Há relatos sobre uma possível viagem marítima de Tupac Inca Yupanqui a terras distantes, possivelmente a Oceania. Então, quando os europeus chegaram lá, eles ouviram conversas que um ancestral deles teria viajado para a Oceania, através do Grande Oceano, e teria descoberto terras, né? Era uma história que se contava. A principal fonte dessas histórias vem do cronista espanhol, isso está escrito, um tal de Pedro Sarmiento de Gamboa, que escreveu no século XVI, ou seja, no século que foi descoberta a América, e especificamente os povos do Peru, né, os Incas, descreveu sobre uma expedição naval Inca liderado pelo Tupac Inca, né? Então, pô, realmente existia essa história que tinha ocorrido, né? Que tinha ocorrido essa navegação. Vamos para o próximo, por favor. Então, o relato da expedição. O número 2 mostra mais ou menos como é a cara do camarada, né? O Sarmiento de Gamboa. O número 3 mostra como teria sido a capa do primeiro livro que ele escreveu, né? E a figura número 1 mostra a rota que o Tupac Inca teria feito dentro do Pacífico. Segundo Sarmiento de Gamboa, Tupac Inca Yupanqui teria ouvido falar de ilhas ricas no oceano e com uma frota construídas com toras de pau-balsa. Pau-balsa é uma madeira muito leve, que por sinal foi usada depois, eu vou falar para vocês. Ele, com essa frota de toras, frota feita com madeira de pau-balsa, ele navegou para o oeste por cerca de um ano. Isso, aí esse nosso querido amigo Sarmiento de Gamboa descreve o que ele ouviu dos povos incas. Ele teria descoberto e ocupado duas ilhas que alguns pesquisadores especulam serem as ilhas da Polinésia, como a Ilha de Páscoa e as Marquesas. Algumas tradições polinésias falam de visitantes de terras distantes, quer dizer, aparentemente não é coincidência, o que leva à especulação sobre os contatos transpacíficos. Algumas palavras do idioma quechua, como já vimos, se assemelham a termos polinésios, sugerindo um possível intercâmbio linguístico. A gente já viu isso. Vamos para o outro, por favor. A batata doce foi junto? Essa é a dúvida, né? Nós estamos querendo saber se como que a batata doce viajou. A presença da batata doce na Polinésia foi uma das pistas que sugerem a possível ligação entre a América e esse remoto arquipélago. Esse tubérculo, nativo da região do centro-sul do continente americano, tem suas raízes mais antigas no Peru, datando sua presença de aproximadamente 8.000 anos antes de Cristo. Levanta-se a teoria de que ele pode ter sido carregado pela expedição do Tupac Yupanqui, sendo chamado de Kumara pelos polinésios, nome também usado pelos incas, como nós vimos. Então, quer dizer, essa hipótese é uma hipótese que pode ser verdade, ou seja, a batata doce realmente atravessou, junto com o pessoal do Peru, né, do atual Peru, ela atravessou o Pacífico e chegou lá na Polinésia. Vamos para o outro, Wagner, por favor. A viagem da batata doce junto com. Então, nessa figura, a gente mostra, né, que como teria sido a viagem, né, da batata doce. Ele teria saído da cidade de Manta,
chegado até o que é hoje a Polinésia Francesa, voltado para onde hoje é a Ilha de Páscoa, né? E voltado e chegado em Paracas, também no Peru. Aí depois eles navegando até Trujillo, que foi como ele relatou, o Pedro Sarmiento de Gamboa relatou, que eles chegaram em Paracas, foram para Trujillo e finalmente chegaram a Manta. Então, essa teria sido a viagem que, pelo menos nessa ocasião, teria sido levada a batata doce e a batata doce teria se espalhado. Mas talvez houveram expedições anteriores ainda. Vamos para o próximo, por favor. A comprovação, quer dizer, a gente tem provas que essa viagem pode realmente ter acontecido, chamada a Expedição Kon-Tiki. Existe um livro maravilhoso, eu recomendo a todo mundo que gosta de ler, que gosta de aventuras, que leiam a Expedição de Kon-Tiki. A Expedição Kon-Tiki de Thor Heyerdahl, realizada em 1947, foi um evento que mudou a crença da descoberta da Oceania. Ele demonstrou a viabilidade de expedições marítimas, da América do Sul até a Polinésia, utilizando tecnologia pré-colombiana. Só para adiantar para vocês, esse camarada, ele era, acho que era norueguês, se não me engano. Ele fez uma viagem em 1947. Ele construiu, ele com mais alguns amigos, né, alguns cientistas, eles construíram uma balsa feita de pau-balsa, exatamente como teria sido feita pelo Tupac Inca Yupanqui. Esse pau-balsa dá muito no norte do Peru e na região do Equador. Então ele construiu uma balsa, literalmente uma balsa, jogou essa balsa no mar, no Oceano Atlântico e foi com uma vela e foi ao sabor dos ventos e dos mares. A gente vê nessa figura as correntezas que levaram essa expedição Kon-Tiki da costa do Peru em direção à Polinésia. Ele saiu do Peru em 28 de abril de 1947 e completou sua viagem em 7 de agosto desse mesmo ano. Ou seja, parece que a viagem dele durou por volta de 100 dias, 101 dias. Seu feito promoveu a teoria dos laços pré-colombianos, posteriormente apoiada por estudos genéticos que mostraram cruzamentos entre polinésios e americanos. Então, realmente deve ter havido esse cruzamento entre esses dois povos. Evidentemente, não deve ter sido de monta muito grande, muito a maior quantidade do que os povos que vieram pelo norte. Mas também deve ter havido essas viagens da Polinésia para a América e vice-versa. Vamos para o próximo, por favor. Bom, aí está o registro da expedição, dessa expedição de 1947, o pessoal na figura número um, né, construindo a balsa. A balsa já é realmente uma balsa, literalmente uma balsa, feito com aquela madeira, né, que dava ali no norte do Peru e no Equador, o tal do pau-balsa, né, que é um pau, é um tronco bastante leve, que é de boa flutuabilidade. Três mostra o pessoal que participou. É um pessoal multinacional, não era só norueguês, existiam muitos outros de outras regiões da Europa. A número 4 mostra a tal balsa chamada de Kon-Tiki navegando, e a 5 mostra o pessoal lá no meio do Oceano Pacífico, né? A rota seguida pela expedição Kon-Tiki, partida, como nós vimos antes, em abril de 47, do porto de Callao. Callao é o principal porto do Peru até hoje, né? Essa expedição durou 101 dias de travessia e percorreu quase que 7.000 quilômetros, 6.980 quilômetros, até atingir o atol de Raroia, na Polinésia Francesa, em 7 de agosto de 1947. Então, quer dizer, o camarada provou que realmente pode ter havido antigamente, em outras eras, um transporte, uma conexão marítima, né, entre o continente americano e essas ilhas da Polinésia. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Nada. A expedição Kon-Tiki. A jornada foi documentada no livro Kon-Tiki, recomendo essa leitura. E também no filme Kon-Tiki, de 1950, que ganhou o Oscar de melhor documentário. Realmente um negócio fantástico. Embora a expedição tenha provado que a travessia era possível, a maioria dos estudos genéticos e arqueológicos modernos, né, indica que os polinésios vieram originalmente do sudeste asiático, né, não foram os americanos que colonizaram lá, e não da América do Sul.
A figura número 3 mostra uma das capas do livro A Expedição Kon-Tiki. A 4 mostra uma figura, né, uma foto. O número 1 e o número 2 o Kon-Tiki era um deus daquela região dos Andes, né? Então eles chamaram exatamente Kon-Tiki em homenagem, né, em alusão a esse deus. O nome original do deus Sol Viracocha, que foi sido, que foi sido, que foi sido, desculpe, isso aqui não sei quem escreveu, não fui eu, que foi mais usado no Peru era o Kon-Tiki, que significa Sol Tiki ou Fogo Tiki. Segundo a lenda, Kon-Tiki era sumo sacerdote e o rei dos lendários homens brancos que tinham deixado as enormes ruínas do lago Titicaca. Então, realmente, a civilização dos Incas teria vindo lá de cima dos Andes, onde é o lago Titicaca, né? Eles depois teriam descido e formado o que os mais modernos Incas teriam sido. Vamos para o outro, por favor, Wagner. Bom, aí é a missão cumprida, né? Mostrando o Thor Heyerdahl, o barco Kon-Tiki e a rota que eles fizeram saindo de Callao até chegar lá numa das ilhas do arquipélago francês. Então, essa foi a missão cumprida. Isso foi uma prova recente, relativamente recente, 70, 80 anos atrás, que mostrou a possibilidade de navegação entre o continente americano e parte da Oceania. Vamos para o outro, por favor. Bom, isso aí é, enfim, a chegada da batata doce. Então, realmente, a batata doce realmente nasceu na América, América Central, América do Sul, e pode ter ido por lá através de viagens feitas anteriormente à descoberta da América e etc e tal. Vamos para o outro, vai, por favor. Tá bom, aí acabou. Eu fui mais ou menos pontual. Obrigado aí pela atenção, estou à disposição. Desculpa ser chato, mas é uma coisa que me é Muito, característica. muito bom, muito bom. Muito bom. Legal. Excelente, Roberto. Excelente, Muito bom, Roberto. beleza, Roberto. Parabéns. Obrigado. Gostei demais. Apresentou muito bem. O conteúdo foi excepcional. Porra, Muito obrigado. legal. Verdade, Parabéns, verdade. Roberto. Muito bom, Como Xará. Foi sempre. ótimo. Obrigado. Ó, obrigado pelos elogios. Eu vou tentar aumentar meu cachê. Eu vou falar com o Wagner mais tarde. A dinâmica teve boa. Você sabe Merecido, que prefeito. eu que planta, né? Tá legal, gente. Muito bom. Eu Olha aqui, adoro as aulas do Roberto. Absolutamente fã das aulas do Roberto. E ótimo, o foi muito tema que bom. ele escolhe também. Quer dizer, eu sou fã do tema Inusitado. e das aulas. De É. ambos. Sabe o que que é? Ô, Curiosidade, cara. Eu leio bastante, pode dizer que leio bastante. E de vez em quando eu estou lendo alguma coisa, pô, me dá uma curiosidade. Essa da batata doce foi assim. Falei, porra, eu fiquei numa dúvida, falei, pô, mas tudo vem de um lado para o outro. Como é que a batata foi do outro para o um? Né? Então, foi uma curiosidade. Aí eu fiquei pesquisando e É deu nisso daí. verdade, é É isso Você aí. verdade. consultou mais livro ou mais internet, Roberto? Ah, é livro. Eu sou fã de livro, cara. Eu vivo lendo. Claro que Ah, depois muitas pesquisas eu faço via internet, né? Que é um negócio, é mais fácil, é mais ágil, etc. e tal. Mas, quer dizer, a ideia inicial normalmente nasce dos livros. E de vez em quando eu fico com insônia, fico sem saber o que fazer, aí fico pensando em bobagem. Aí penso na batata doce. mas as suas Aí, bobagens são muito boas. Parabéns pelas Muito bobagens. bom. obrigado, Roberto, Lagoa. eu queria perguntar pro Fábio Taioli aquela questão do oceano, de ter uma altura muito menor e tal, o nível do oceano ser mais baixo, Oceano Pacífico, e essa possibilidade da conexão da Polinésia com a América do Sul. sem Como é que você dúvida. vê isso daí? Que ele manja dessa parte assim, ele é geólogo e sabe da construção da Terra e tal, estudou isso daí. Se eu Então, soubesse disso, eu não teria Tata, falado. fala aí. Não, sem dúvida. Pode ser, sim. Não, 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 não é contraditório, não. Pode ter sido 40 metros de diferença de nível do mar é ridículo, entendeu? Se Legal. você for ver
as falésias aqui no Nordeste brasileiro, né? Aham. Elas têm essa altura, mais ou menos, certo? Legal. Muito bom. Tá? Legal, Ou seja, obrigado. aqueles Obrigado. depósitos das falésias são depósitos marinhos. Ou Aham. seja, o mar já esteve mais aqui em cima Hum, do que está hoje. Tá Aham. entendendo? Sim. Então, nada impede de ter baixado mais, principalmente na Idade do Gelo, aí, há 20 mil anos atrás, Sim. Aham. e 40 metros abaixo de hoje, Tá. Perfeito. certo? Muito bom. Ok, Manaus, vamos lá. Ô, Roberto, olha, gostei. Obrigado. Eu sempre que eu vejo você falar, você parece, eu já estava me sentindo Indiana Jones, de acompanhar as peripécias, né? Tanto da origem da coisa. Mas eu queria te apresentar duas coisas. Quando Sim. eu estava lá no Peru, e nós já conversamos sobre isso, um dos engenheiros que trabalhava lá comigo, da equipe, ele era muito curioso. E ele me narrou com muito detalhe que ele fez uma excursão com os filhos para uma cidade, para fora de Lima, teve que subir a cordilheira e tal. Se eu não me engano, o nome era San Juan de Lurigancho. Não tenho certeza. Ele falou para mim, Manaus, eu fui a cerca de 2.000, 3.000 metros de altura e no morro em frente eu vi estátuas da Ilha de Páscoa, absolutamente idênticas em pedra. Ou seja, Uau. eu, eu comprei a história como ouvi, mas só que era o Geraldo Maderna, que é do transporte, sabe quem é o cara, é um puta cientista. Ele não ia se deixar dominar, né? Ele falou, Manaus, era estátua, e não era uma, não, eram várias estátuas da Ilha de Páscoa, Interessante. no alto das montanhas dos Andes. Aí isso eu ouvi esse troço e agora você me remexeu memórias aqui. E eu te Mas pode ponho ter sido transportado? exato. Aí fica, são tantas as hipóteses que você levantou que agora eu me sinto autorizado até a acreditar nisso, né? Eu queria que você Pode comentasse ser. isso, Matiello. Viu, ô Manaus? Posso só falar Inclusive, uma coisa para o Manaus sobre isso? Quando eu estive na Ilha de Páscoa, entre todos aqueles estátuas que você vê, e principalmente onde eles estavam fazendo, quando pararam, né? Tem algumas pedreiras ainda que tem algumas estátuas. Tem uma que é exatamente igual a uma estátua peruana. E os guias chamam atenção sobre isso. Eles falam: olha como essa é totalmente diferente dos outros moais. A veste, a barbinha, o tipo de chapéu se assemelha aos que tinha no Peru. interessante, Então, hein? o seu amigo não falou besteira, não. Do outro lado do Então, mundo também tem. eu acho que nós estamos autorizados, viu, Matiello, a dar a teoria, né, da arte do encontro, você entende? Que é uma teoria. Lá- Exato. Mas, Manaus, Manaus, eu sei que você é um expert em cultura peruana. Um dia nós vamos fazer um trabalho junto, mas você é quem vai falar, porque você fala muito melhor do que eu. E só Para, queria complementar que, por incrível que pareça, no deserto de Nazca existia a civilização Nazca e existia algumas imagens muito parecidas ou bastante parecidas com essas imagens, da Ilha de Páscoa. Também existe uma certa semelhança. Uma hora dessa a gente vai falar sobre isso também. Muito Obrigado, bom. Manaus. Mas opa, você é quem Legal, vai falar. Manaus. Ótimo. Tuta. Então, eu quero falar duas coisas. Primeiro, reforçar que até hoje não se sabe qual é a origem das estátuas da Ilha da Páscoa.
como que elas chegaram lá, como elas foram feitas, que tamanho que elas têm, porque elas são muito enterradas, tem muita coisa para baixo da terra. E ninguém sabe quem fez, como chegou, é um mistério. É uma coisa pouco sabida. Mas eu queria dizer para o Roberto que na Serra da Capivara, a Guidon, a Liege Guidon, ela é brasileira. Ela é filha de, acho que pai francês e mãe brasileira. Ela nasceu em Jaú. E ela passou muito tempo na França estudando. E ela fez na Serra da Capivara um trabalho extraordinário, porque além de fazer o parque, né, de fazer o parque existir enquanto parque, e ter uma preservação e tudo, ela fez um trabalho enorme com as mulheres ao redor dos povos que moravam ali do lado, em volta, que ficaram meio aborrecidos com a presença dela, porque ela era bastante fazedora de coisas e tal, e ela montou esquemas de trabalho para as mulheres que estão ali, para os homens que estavam do lado. Ela fez um trabalho realmente extraordinário. Todos hoje preservam o parque, todos hoje são, sei lá, monitores, condutores do parque, né, e principalmente preservam o parque. Ela lá na Serra da Capivara, que eu também ainda não fui, mas que eu desejo muito ir, ela é uma pessoa adorada, mas ela está com 90 e tantos anos, acho que ela está um pouco retirada do parque hoje em dia, mas ela continua morando lá. Ô, Tuta, eu queria, É, só um minutinho, eu queria fazer um comentário que os Moais, não me lembro quem fez uma apresentação sobre a Ilha de Páscoa alguns Foi anos atrás, você. mas ela apresentou muito bem a origem, mas pelo menos eu Eu vou achei. colocar aqui Eu depois achei para que vocês verem. a pessoa que fez a apresentação falou muito bem da origem dos Moais, como eles se movimentaram, como eles foram construídos, de que pedreiro eles saíram. Olha, o cara que falou sobre isso no grupo, não sei se ele ainda está, mas ele é um cara bom, viu? Ele sabia o que falava. Tá bom, muito bom. Obrigado, Tuta. Legal. Obrigado, tudo. É interessante aí o que você colocou, Tuta, sobre a Serra do a Liege, Capivara a Liege é e uma o pessoal figura, que uma trabalhou lá, figura. né? É. Muito legal. Maria Eugênia, Vocês desculpem, eu estou sem vídeo, não sei por quê. Eu tranquilo. adorei, Roberto, foi ótimo. E eu fiquei Obrigado. super feliz de saber que tem mais alguém que é super fã do Thor Heyerdahl. Eu amo aquele livro, eu Uma amo. maravilha mesmo. É uma maravilha. Assim, me fez a cabeça quando eu li pela primeira vez. Que viagem, que coragem, né? Que ideia bacana. E ele é escrito de uma maneira tão gostosa de ler, né? É verdade. Maria Eugênia, nós vamos convencer a Lúcia a colocar esse livro na lista dela. É uma boa ideia. Vamos fazer um lobby aí que ela coloca. Vamos ver se a gente consegue. E muito obrigada pela apresentação, estava ótima. Obrigado, né? Muito legal, muito bom. Legal, Maria Eugênia. Vamos lá, José Luis. Buenas tardes. Antes que cualquier cosa, quiero recordar que en, en las notas de invitación está mal la clave de acceso. Es 97 531 y la clave de acceso que está en las notas es 531. Yo tardé casi 15 minutos en poder entrar. Coisas Ok. do Wagner, viu, José Ah, Luís? desculpa. Wagner Essa. não quer que Bueno, nosotros participemos, então ele hace isso. esto es una parte Ah, isso puramente daí às vezes eu formal. me engano. É só. Eh, no, muy buena, me gustó mucho la presentación, aclara muchas cosas y deja muchas dudas, que es importante en cualquier presentación. Eh, yo creo y desde la primera vez que trabajé o que hice un trabajo para la escuela en en, en este, en este término, que no solo un grupo colonizó toda América, Hum, fueron múltiples vías de acceso. No es posible
en pensar por la endogamia que se generaría por los accidentes de las civilizaciones incipientes. Entonces, creo que definitivamente fueron muchos vías de acceso y además no solo fue un momento, fueron muchos siglos de ir colonizando, encontrando buenos, malos lugares donde ubicarse. Entonces, sí esta presentación nos da muy claramente esa idea. También quiero recordar que Paul Rivet escribe un libro que se llama El hombre americano y que yo en 1962 utilicé para escribir un ensayo sobre el hombre americano, que fue un documento invaluable en aquel momento. Yo creo que muchas cosas van a cambiar. La genética moderna está abriendo grandes áreas de trabajo y de la evolución que el hombre tuvo a través del tiempo. También quisiera recordar que la batata es un alimento que se puede ir consumiendo durante los viajes y al llegar al destino se empieza a plantar para tener una previsión alimentaria y eso lo hace muy fácil de mover de un continente a otro. Los biólogos, los botánicos, dan como origen Centro y Sudamérica, pero no hacen mención de alguna otra posibilidad hasta donde yo he visto, que no es mucho. Pero sí tenemos que recordar que los acompañaba como un alimento de reserva. No podían dejar todo a los peces y a las especies que se cazaran. Una cosa que esta civilización Clovis, yo tengo la impresión de que es un, es un manejo norteamericano para ser los primeros que tuvieron una civilización estable. Yo creo que tendríamos que analizar mejor esta situación. Y también que las migraciones no son aisladas, se dan a través de muchos, muchos siglos y se dan por la búsqueda de los pastos más verdes. Se va buscando mejores condiciones de vida y ya años después buscando oro, metales, civilizaciones que no sabíamos, pero que se entendía que podían existir. Eh, Mi felicitación otra vez. Eh, yo creo que es importante lo que hemos aprendido hoy y muchas gracias. Muito bom. Gracias a vos, Luis. Muchas gracias a vos. Muito interessante que a batata, então, é utilizada como alimento na ida, tem que plantar para ter o alimento de volta, né? Muito bom. Legal. Ótimo. Ok. Vamos lá, Arthur. Então, de novo, parabéns, Roberto, foi excelente sua apresentação. E assim, curiosamente, eu sou rato de documentário. E eu, exatamente há uma semana atrás, eu me deparei com um documentário sobre Lucy,
a nossa quase homônima dos Australopithecus afarenses, que viveu há 3 milhões de anos atrás, foi encontrada na Etiópia, e curioso, sabe? Você ficava falando das viagens, eu ficava, sabe, a gente fica nervoso, começa a suar frio, né? De imaginar a aventura que representava isso há 10, 12, 15, 20 mil anos atrás, né? Então, eu, quando me deparei com este documentário sobre o Australopithecus, em que, na verdade, o Homo erectus, que viveu há 3 milhões de anos atrás, ele tinha basicamente as mesmas capacidades, ainda que biologicamente inferior, mas ele tinha as mesmas capacidades civilizatórias que os nossos Homo sapiens de anos mais recentes, recentes entre aspas, né? Quer dizer, 20, 30, 40, 50 mil anos atrás. Mas é muito curioso isso. E lembrei dessa história da Lucy e da Luzia, né, que foi, aliás, provavelmente foi uma paródia brasileira do Foi, achado internacional, foi, né? Foi, foi. foi. Muito Perfeito. bom. Obrigado, era isso. Legal, ótimo. Valeu, Muito Arthur. legal, Obrigado. Arthur. Manaus. Eu queria, viu, Matiello? São dois Sim. aspectos que eu gostaria de colocar para você. Bom, um é que eu também sou um rato de documentário, né? E passou há pouco uma série sobre arqueologia na Amazônia. E ali eles ressaltaram a importância do tubérculo chamado mandioca. Também foi dominada ali, né? E também no Peru, eles se orgulhavam, quando eu estava lá, de que a batata inglesa, que nós comemos praticamente todo dia, tem origem andina. E que as cepas europeias da batata elas vão perdendo força. E, de quando em quando, eles têm que vir nos Andes recolher aquilo que eles chamavam da batata selvagem para reforçar a qualidade da batata europeia. Tudo isso eu ouvi em documentário, né? Eu queria que você sabesse se tivesse alguma coisa, porque agora estão começando a enfiar a Amazônia nesse roteiro de migratório de colonização. O problema é que na Amazônia, tudo lá floresta cobre, ninguém vê nada. Agora, com esse LiDAR que eles estão fazendo o levantamento, estão aparecendo cidades lá, à torta e à direita, você vê muros, etc. Então, um pouco eu queria, já que você é o cara que mais lê da nossa turma sobre isso, você desse algum palpite sobre isso. O Manaus, eu realmente. Parece cabotinismo, né? Mas eu comecei a fazer um trabalho para conversar com vocês sobre a Amazônia, exatamente sobre as civilizações pré-amazônicas. Evidentemente, dando destaque àquela primeira viagem que o cara fez saindo, primeira viagem conhecida, que o cara saiu lá do alto do Amazonas e desceu, era um espanhol, fez todo aquele cruzamento, ele fala das Amazonas, daquelas mulheres, etc. Eu estou fazendo um trabalho sobre isso, mas eu li alguma coisa, gostaria de um dia vir apresentar. Eu gostaria também, desculpa, Manaus, Provável. saindo um pouco do assunto, eu só não quis demorar mais, porque eu sei que o Arthur ele fica preocupado com o tempo da apresentação. Mas, Wagner, se você conseguir colocar, depois dos meus agradecimentos sinceros da apresentação, tem mais um ou dois slides. Você consegue pôr? Consigo. Espera Então, aí. faz só. Não, é só uma curiosidade. Eu evitei de falar para não levar muito tempo. Olha, essa era um dos slides que eu não coloquei, mas outra coisa que eu me perguntei é como que o homem saiu da África e, evidentemente, ele tinha característica de um homem africano, um homem negro, etc. e tal. E como é que ele foi se transformando ao longo do tempo até ter um biotipo bem diferente daquele original, né? Então, eu estava vendo que, à medida que os humanos migram para regiões de latitudes mais altas,
como por exemplo a Europa, porque o homem veio lá como disseram, da Etiópia, né? Os primeiros, né? Eles foram se deslocando para o norte, e onde há menos radiação solar. E a necessidade de alta pigmentação diminui, porque quando tem muito sol, você precisa ter muitos pigmentos na pele. À medida que você vai se deslocando para lugares mais altos ou mais baixos, a insolação é menor, então você não tem tanta necessidade, né? Então, nessas áreas, a pele mais clara se tornou vantajosa porque permitiu uma maior absorção solar para a síntese da vitamina D, que ela é crucial para a saúde óssea e de outras funções metabólicas. A seleção natural favoreceu gradualmente indivíduos com menos melanina, quer dizer, à medida que eles foram subindo, então precisava de menos melanina, então a seleção natural ela foi favorecendo esse tipo de pessoas que eram assim, resultando na evolução da pele mais clara ao longo de milhares de gerações. A diversidade de cores de pele, da pele humana, é resultado de um equilíbrio entre a proteção contra o ultravioleta e a necessidade de produzir mais vitamina D em diferentes ambientes. Não, porque eu também me perguntei, falei, pô, como que o homem que saiu de lá virou um cara tão diferente aqui? E como que a Luzia seria negra? Então, eram coisas que eu me perguntei. Então, eu também fui pesquisar isso. Wagner, vê se tem mais um slide aí ou não. Não, esse aí, esse slide também não mostrei para vocês, mas é uma das pesquisas, foram todas as viagens, quer dizer, os caminhos que a batata doce teria feito saindo da América para chegar tanto na Austrália quanto na Ásia, né? Então, existem essas viagens da batata doce. Um novo estudo genético da batata doce mostra que os ilhéus do Pacífico visitaram as Américas pelo menos 500 anos antes de Colombo. Não, já que estamos abusando do tempo. Arthur, me desculpa, hein, cara. Foi só um Não, rápido. tá ótimo. Por favor, continua. Valeu, não, é isso aí. Continua. Pode Não, agora continuar. acabou. Pode Agora continuar. acabou. Agora A acabou. bronca vem depois. Tô brincando. Não, Não, fica pode. uma turma do trem da meia-noite. Fica uma É, turma até meia-noite, quem quiser. Não. É a gente assim, vai isso o rigor contra o excesso é o melhor antídoto para a aula chata. Então a gente parte dessa premissa para Tá liberar na certo. aula boa. É isso. Obrigado, Arthur. Arthur, isso mostra que Obrigado. você é meu amigo, viu, Tá cara? certo. Muito bom, muito Você está bom. dando uma aula excepcional. Valeu, Legal. pessoal. Muito bom, gente. Então, na semana que vem, Tem estamos com. mais uma pergunta aqui. Ah, então fala, vai. Roberto, rapidamente, eu vi que você falou uma coisa importante sobre língua. O fato de ter novas línguas com a mesma forma de você montar a palavra, duas palavras juntas, significou mais alguma coisa? Tem alguma outra civilização na Terra que tenha um modo diferente de montar palavras ou de linguística diferente? E, paralelamente, outra pergunta se isso na raiz indo-europeia das línguas da Europa, existem duas exceções que não têm essa raiz indo-europeia. Uma é na Catalunha, na Espanha, outra é no norte da Europa, eu não lembro onde é que é. Tem alguma coisa que se relacione com isso, com o que você viu de línguas? E mais um apêndice. Essa teoria da saída da África, depois para a Ásia, depois para as Américas, é uma coisa antiga já. Com esses novos estudos de DNA, esclareceu alguma coisa, adiantou alguma coisa? Muito obrigado e parabéns pela sua palestra. Obrigado, Nelson Mandim Lagoa. Não esqueço o teu nome inteiro. Que memória, hein? Não, quando eu vi em relação à batata doce, eu especificamente me ative a esse item, quer dizer, não fui procurar muitas outras origens da palavra, né? Eu só vi, realmente eu confirmei que a palavra batata doce, né, era exatamente igual, tanto no Peru, ali naquela região, né, do Peru, quanto na Oceania. Quer dizer, então, pô, isso é muita coincidência. O Kumara é muita coincidência ter o mesmo nome em lugares tão distantes. Então, realmente é um E indício. aqui Quer dizer, também, naquele último slide seu, mostra camote, que também calma, é usado com o mesmo nome,
lá nas Filipinas. Exatamente. A Há morte lá do México. vários lugares que a palavra é muito semelhante, né? Então, mostra. Filipinas é espanhol. Quem falou? Eu estou falando. Bom, mas o Lagoa perguntou outras coisas, o Pô, Roberto. mas pergunta uma coisa por vez, que minha memória é volátil, cara. Então tá. Memória volátil, eu vou usar. Tá Eu vou bom. usar esse A termo. segunda coisa. O Lagoa já esqueceu as perguntas também. Eu perguntei muito de afogadilho, desculpa. Então, outra coisa que eu acho importante, que é assim, existe a maioria das línguas faladas na Europa, elas conservam a raiz indo-europeia, Sim. tá? Que vem dessa raiz indo-europeia. Tanto é que mother é mother em russo, é mother em inglês, e uma série de línguas é mother. Mas tem dois lugares no sul da Espanha, eu não lembro Acho que é no exatamente. norte da Espanha. Não, é na Finlândia, o outro é E na Finlândia. Finlândia, exatamente, que não se achou, ou eu não consegui encontrar. Esqueceram do húngaro. A Esqueceram raiz do húngaro. O húngaro tem também é. É a O húngaro mesma tá raiz junto do com ele. finlandês. É húngaro e Finlândia. Então, se descobriu alguma coisa da Não, origem, por que são diferentes esses três? não sei, não sei. Inclusive, eu acho que você se refere à língua basca, que é no norte da Espanha. Olha, você Quase sabe que essa é quase divisa com um bom tópico de uma apresentação, a gente tem que buscar algum linguista aí para poder esclarecer a gente a respeito. Viu? Então, eu por acaso, eu tive nos Países Bascos, e realmente é um negócio estranhíssimo, não tem nada a ver com nada a língua deles. O nome das ruas, por exemplo, está escrito em basco e em espanhol. Você absolutamente diferente, não é parecido com não é parecido com o inglês. Realmente, eu não Você já pesquisei isso. viu? E o jogo Pelota Basca também, você já viu? É uma coisa bem diferente. É isso aí, Malagoa, mas realmente eu não O pesquisei isso daí. sogro Eu do sei José Luiz era um craque em pelota basca. Jogava lá nos Estados Unidos. Ah, é? José Luiz. Bueno, Uma olha, sugestão, só mais na uma sugestão próxima para você. semana, estamos chegando ao fim, certo? Mais alguma pergunta? Estamos aí? Só Ok. queria, Bom, só queria falar uma coisa meio piada, fala. né? Mas é o seguinte: o mundo inteiro chama mandioca de mandioca, manioca, por aí vai, né? No Nordeste é macaxeira. É isso aí. Por que chama macaxeira? É verdade. É. Bom, na semana que vem, nós vamos então ter mais uma apresentação do nosso ciclo de literatura. Lúcia, você quer dar uma palhinha aí, rapidinho, o que vai acontecer na semana que vem? Bom, na semana que vem nós vamos falar sobre o livro de Fernando Sabino chamado O Grande Mentecapto. E a história, desta vez, é uma história assim mais leve, de leitura fácil. Dá para todo mundo ir ler nessa semana. Esse E livro é conta, engraçadíssimo, vale super a pena tentar ler, é muito é engraçado. muito engraçado, mas ao mesmo tempo tem lá É, suas pegadas emocionantes também, sim, que dá para ver, ter umas lagriminhas. legal. Apesar de ser muito engraçado. Vale super a pena. Vale. Ok, então, semana que vem, o grande Mentecapto, tá bom? Quem vai apresentar, Wagner? A Lúcia. Ah, maravilha. Maravilha. Top, super top. Maravilha. Ok, pode levar umas 3 horas, Lúcia. Dentro da escala do Arthur, ele pode levar umas 3 horas. É a minha Vamos vingança ver, passa no meu particular. crivo, hein? É a minha vingança particular, viu, Wagner? Porque eu certo. briguei muito com o Arthur por causa do horário. Já. Verdade. Eu vou tentar manter. Certo. Ok, falou, pessoal. Até Boa noite. semana que vem. Então, ótima semana Boa para noite, vocês. parabéns, Obrigado, parabéns, Wagner. Roberto. Obrigado, Roberto. Bom, Tchau, Um amigos. abraço. Tchau, até a Tchau, semana. obrigado. Um mesmo. abraço. bom.